a chegar a cada um deles em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar dando uma salva de palmas. Amém. Boa noite. Como está todo mundo? Bem, mais ou menos. Tá bem? Então tá bom. Enquanto eu estava orando, ele estava pedindo a Deus para me dar algumas palavras, alguma coisa para falar, e ele falou comigo assim: servo vigilante. Fica com isso no seu coração, servo vigilante. Amém? Antes de eu dar entrada na palavra, que é sobre servo vigilante, eu quero lançar alguns desafios aqui. Essa semana é a primeira semana do mês, correto? Correto ou incorreto? Nós vamos fazer então a semana do discipulado. A semana do vídeo na página do Alcançados. Nós vamos selecionar pessoas, uma por dia, vai postar um videozinho de no máximo 2 minutos, falando do amor de Cristo para alguém, amém? Glória a Deus. Quem está nessa aí? Amém? Então tá bom. Eu tô? Então pronto, segunda-feira do Dudu. E assim vamos. Servo, o que significa essa palavra? Alguém sabe? Escravo. Se você for pegar a palavra lá no original, lá no grego, servo significa filho. Errou por um pouquinho, mas filho também é escravo. Amém? Então, aqui, ó, vamos ler lá. Nesse versículo vemos a palavra de Deus, servo, no original significa filho. Então, Jesus é o Filho de Deus que veio por uma missão cumprir. Nós também somos o quê? Filhos. E como nós somos filhos, nós também temos uma missão a cumprir. Amém? Nosso texto base está lá em Lucas. Só um minuto. Está lá em Lucas. Eu estou tentando um jeito novo aqui de usar papel e tela. Vai dar certo. Está lá em Lucas 12, do 35 ao 48. Quem achou pode ir dando glória a Deus, aleluia. Como diz o pastor Johnny, crente calado está com defeito, está estragado. Nós vamos aprender 3 etapas para poder ser um servo vigilante. Amém? Eu vou ler na versão Almeida e Corrigida Fiel. Se você puder achar ela aí, fica melhor para a gente entender. Versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Então, vou repetir. Estejam cingidos os vossos lombos e cingidos. É a mesma coisa. E acesas as vossas candeias. E sedes vós semelhante aos homens que se esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurados, fica com isso no seu coração, bem-aventurados aqueles servos, os quais, fala assim, sou eu, quando o Senhor vier achar vigiando, em verdade vos digo os que se, como é que é, Vitória? Cingirá e os fará sentar à mesa e, chegando, os servirá. E se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, e achar assim, bem-aventurados são tais servos. Fala assim, é comigo. 39 agora. Sabei, porém, isto, o pai de família, se soubesse a hora que iria vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós apercebidos, ou muda aqui para vigiando, porque o Filho do Homem, a hora que não mais imaginás, virá. E disse Pedro, Senhor, diz essa palavra para nós ou para todos? E o Senhor disse, qual é, pois, o mordomo fiel, prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor bem-aventurado aquele servo quando vier achar fazendo assim. Em verdade vos digo, sobre todos os meus bens o porá. Mas aquele servo que disser em seu coração, o meu senhor tarda a vir, e começará a espancar os seus criados e criadas, e comer e a beber, embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. 47, está quase acabando.
E o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas a quem não soube, fez as coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer um que muito for dado, muito lhe pedirá. E a que muito se confiou, muito mais lhe pedirá. Amém? Vamos orar então para a gente entrar. Deus, essa é a sua palavra, que o Senhor possa, Deus, transformar, Pai, corações, vidas e pessoas, em nome de Jesus. Pai, nos dê revelação, Pai, nos deixe falar de nós mesmos, que o Senhor possa fluir através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Isso que Jesus falou aqui é uma parábola. O que é uma parábola? O pessoal que está fazendo pastoral sabe, não sabe? Então fala, quero ver se sabe mesmo, peguei. É uma analogia, tá vendo? A parábola é uma forma de explicar de forma diferente. Opa, sai daqui, retorno. É uma forma de explicar usando alegorias, não é verdade? E essa parábola chama-se parábola do servo vigilante. A parábola do servo vigilante tem o objetivo de mostrar que quem está vindo? O Filho do Homem está vindo, no momento que ninguém se sabe, para casar-se com a noiva. Quem que é a noiva? Nós, eu, você, tu, a igreja. Para isso, para se casar, a noiva tem que estar o quê? Vigilante. Já pensou? Jesus chega para casar, a noiva está dormindo? Vamos trazer para o dia de hoje. A Bruna e o Felipe vai casar ali, ó, para você ver. Já pensou, na hora do casamento, o Felipe chegou lá e a Bruna estava dormindo. Vai ter casamento? E é possível, que a Bruna gosta de dormir, viu? Eu também, né? Os dois, se estiver dormindo, nem deu ruim demais da conta. Mas bem-aventurados são os que estão vigiando, que estão vigilantes. Então, essa parábola é para nós. Você é filho de Deus? Você é servo de Deus? É para você, Arthur, essa parábola. Então, eu quero ensinar 3 pontos bem rápidos. Em 10 minutos no máximo a gente fecha. 3 pontos para se tornarmos servos vigilantes. Amém? Primeiro ponto. Quem são os bem-aventurados e quais são as suas recompensas? Amém? O importante destacar é que no verso 35 que nós lemos da palavra agora, cingidos e acesos tem um significado. A gente leu os lombos cingidos, tem um significado. O cingir nos fala de mantermos vestido da santidade do Senhor, não sendo filhos da desobediência e andando em trevas. Vamos ler rapidinho lá, 1 Pedro 13 ao 16. Então, isso é uma responsabilidade nossa, nós temos que estar cingidos em santidade. Nós temos que estar com o coração voltado para Cristo, amém? Achou 1 Pedro aí? 1 Pedro 1, 13 ao 16. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. 14. Como filhos obedientes, não deixe se amoldar pelos maus desejos, outrora, quando vivia na ignorância. Mas, assim, vamos ler junto esse aqui. Mas, assim, como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 16 agora, por favor, muito alto. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Então, isso é uma responsabilidade sua, não de Deus. A gente tem mania de transformar os nossos problemas para Deus. Assim, ai Deus, minha vida não está dando certo, ai Deus, eu não estou conseguindo ficar santo. Quando o pessoal vem e pisa no meu calo machucado, eu vou e xingo tudo. Ô pai, quando faz alguma coisa contra mim, eu não consigo me controlar. Esse sentimento é da época que você não conhecia Cristo, agora você foi renovado, você é criatura nova. E Deus te imputa, te manda ser santo. Se você recebeu Jesus, se você conheceu, se você tem relacionamento, isso é um material didático na sua vida. Você vai ter que exercitar isso por muitos e muitos anos, e a cada dia a níveis diferentes. Isso vai aprofundando, não é verdade? Então, o que significa cingir? Ninguém prestou atenção. Olha. Cingir significa o quê? Ser vestidos da santidade do Senhor. Amém?
Mais uma vez para gravar. Sigir significa? Glória a Deus. E acesa significa o quê? Ninguém sabe, não falei ainda, né? Acesa significa assim, manter o fogo do Espírito Santo. Amém? Então você tem que estar sigido e com as lamparinas acesas. Então você tem que estar cheio de santidade e com quem? O Espírito Santo tem que estar aceso em nós. Estar cheio do Espírito Santo é uma ordenança também. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,10 que fala o seguinte: não apaguem o Espírito Santo. É uma afirmação a você. Você não pode apagar o Espírito Santo, você tem que cultivar essa chama. Não é verdade? Então o louvor fala assim, deixa queimar. Como é que é? Vai, Juliana, canta. Então, é um cultivo. Se você fizer um fogo natural, pegar, colocar 2 pauzinhos lá e acender, 2 gravetinhos, se você não cuidar, se você não tratar, se você não administrar, ele logo se apagará. Por que o Espírito Santo seria diferente? Por que com o Espírito Santo, se você coloca os 2 gravetinhos lá e vai embora e nunca mais você volta para poder olhar esse fogo? O fogo do Espírito Santo tem que ser cuidado, tem que ser zelado, tem que ser cultivado. E como que eu vou cultivar esse fogo do Espírito Santo? E aí? É uma pergunta para você. Como que eu vou deixar acesa essa chama? Como que eu vou deixar o Espírito Santo ativo em minha vida o tempo inteiro? Lendo a palavra, orando, jejuando, fazendo o que é de boa importância para Cristo, amém? E agora, para entrar agora nos bem-aventurados, quem são os bem-aventurados? Em primeiro lugar, os bem-aventurados são aqueles que estiverem vigiando em santidade e cheios do Espírito Santo. Fala assim, sou eu. Então, bem-aventurados são aqueles que estão vigiando e cheios do Espírito Santo, que estão ali, não importando o tempo, se demorará, se não demorará. No versículo 38 fala sobre a segunda e a terceira vigília. Todo mundo sabe o que é isso? A hora hebraica lá, a segunda vigília, a primeira vigília, é contada a parte da noite, é sobre vigília. A primeira vigília é de 6 às 9, se eu não me engano. A segunda vigília de 9 à meia-noite. A terceira vigília é de meia-noite até às 3 da manhã. E a quarta vigília de 3 às 6. Eu acho que eu acertei, é isso mesmo. Então, está falando ali, se estiver vigiando na segunda vigília e na terceira vigília, não está falando, quer dizer, da hora, que você tem que ficar a noite inteira acordado, a noite inteira orando e falando, oh Deus, por favor, oh Deus isso, oh Deus aquilo. Isso é um exagero de expressão, uma hipérbole. Isso fala que você tem que estar sempre pronto, porque ninguém sabe a hora que o seu Senhor vai voltar. Todo mundo sabe a que hora que Jesus Cristo vai voltar? Se soubesse, aposto que na hora estava todo mundo lá assim, ó. Amém. Mas o pessoal não sabe. E é de propósito, porque Deus vai pegar você numa hora que você está menos esperando. E aqui, falando dessa forma na primeira e na segunda vigília, mostra que pode ser uma hora que você está até sonhando nessa hora que ele possa chegar. Então vocês têm que estar sempre vigiando. E trazendo isso para hoje, certamente é no momento de fase adulta, quando você cresce, amadurece, quando você está assim, adquirindo coisas, realizações, carreira profissional, um bom salário, um bom carro, uma boa casa, um bom casamento, os bons filhos. Isso nos costuma tirar da presença de Deus. Por que isso acontece? A gente se embriaga, porque o que é bom, a gente continua quer fazer sempre, não é verdade? E acaba que a gente se embriaga com essas bênçãos que a gente recebe do Senhor e deixa de vigiar, e deixa de guardar, e deixa de zelar, e deixa de revestir de santidade. E é muito simples de você. Eu queria passar um vídeo, mas eu esqueci de pedir o pessoal. E agora? Eu vou mandar no WhatsApp aqui. Eu esqueci de passar, porque o mundo não é brinquedo. É um vídeo muito legal. Com quem brinca com o mundo. Só um minutinho, gente, me perdoe. E a gente tem mania de se embriagar com as coisas que Deus coloca em nossa vida. A gente tem mania de se embriagar com...
Eu falo ou faço, não está dando certo não, né? Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo não, só você consegue, né, amor? Eu não consigo não, né? Vem cá, deixa eu te falar, você pesquisa na... A gente tem mania de se embriagar com o que Deus nos dá. Ah, Deus me deu um emprego novo e agora eu preciso dedicar todo o meu suor, lágrimas, sangue nesse emprego novo aqui, porque eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Aí você deixa de ir para a cela, você deixa de adorar, você deixa de louvar, você deixa de buscar o Senhor, e as coisas vão passando, e o tempo vai passando. E se Jesus voltar nessa hora, como é que vai estar o seu coração? Amém? Vamos dar sequência aqui, daqui a pouquinho eu volto para o vídeo, eu falo mais um pouquinho sobre isso. Segundo ponto, os bem-aventurados, em segundo lugar, são aqueles que forem mordomos fiéis e prudentes. Fala assim, eu sou. Somos todos servos do Senhor, mas o Senhor colocou sobre nossa responsabilidade cuidar de conservos. O que é isso? Você sempre vai ter alguém para discipular. Você sempre vai ter alguém para cuidar. Você sempre vai ter alguém para poder evangelizar, para poder abrir a boca e falar de Jesus Cristo. Não é verdade? E bem-aventurados são os servos fiéis, os mordomos fiéis, aqueles que estão sempre cuidando e zelando da casa, não é verdade? É nosso dever trazer alimento espiritual a todos aqueles que precisam, todos aqueles que necessitam. É nosso dever, é seu dever, não é só meu. E o que é que você tem feito para Cristo? O que é que você tem feito ao Senhor? As recompensas são para aqueles que estiverem vigiando todo o tempo, sendo mordomos fiéis e prudentes. E o que vocês receberão quando estiverem assim? Um lugar à mesa do Senhor, sendo servido pelo próprio Senhor, e confiará todos os seus bens. Quão tremendo será se aquele dia sentaremos à mesa com Jesus, sendo por Ele mesmo servindo. Já pensou? E além disso, recebendo a recompensa do reino de Deus. A pessoa sentando à mesa, está ali do meu lado, que Jesus, como é que eu faço? Ô Jesus, fica aqui do meu lado aqui, como é que vai dar até briga para falar quem vai ficar do lado de Jesus Cristo. É o que eu mais quero, amém? Vamos mudar o ponto aqui. Primeiro ponto é o quê? Não, vocês não entenderam nada. Quem são os bem-aventurados? Segundo ponto, estejam sempre atentos e vigiando. Amém? Segundo ponto é? Amém. A palavra de Deus é tão fascinante que Jesus poderia apenas falar assim, quem quer ser arrebatado, fique vigiando e sai para lá. Na versão Juninho falava isso. Quem quer ser arrebatado, vocês vão ficar orando e vigiando e sai para lá. Mas ele dá exemplo, ele dá material didático para você aprender, para você saber o que ele está falando, não é verdade? Lá no primeiro exemplo está o seguinte, no verso 39, fala de um pai de família, que se soubesse que hora a casa dele seria arrombada, o que ele faria? Vigiaria a casa e não deixaria o ladrão saqueá-la. Jesus está deixando bem claro que ele vem como ladrão. Quer dizer, então, que Jesus vai roubar todo mundo? Vocês vão estar assim, cadê minha carteira? Nada disso, gente. Isso é outro exagero de expressão. Jesus vai vir numa hora que ninguém espera, que ninguém confia, que ninguém possa imaginar. Ele vai chegar nesta hora. Porque ninguém sabe que hora que o ladrão chega, senão você está ali de prontidão, não é verdade? E certamente ele vai encontrar você como? Vigiando, cingido e aceso? Ou despido e apagado? Não é verdade? No outro momento, Pedro fala assim, Jesus, essa parábola que você falou é para mim ou é para todo mundo? O que Jesus falou para ele lá? Essa parábola é para todos aqueles que querem ser vencedores. Não é verdade? Em outras palavras, nós não sabemos quando o meu Senhor voltará. Tenho que estar fazendo aquilo que Ele nos confiou até que volte. Talvez chegue e nos encontre infiéis, misericórdia. Ou talvez chegue e nos encontre servindo, amém? Como é que está o seu coração agora? Você tem, de fato, sido um servo fiel? Deus te pediu, você faz, não importa o que seja? Ou você tem
negociado com Deus? Você tem falado com Deus, não, peraí, Deus, se eu só conseguir uma namorada primeiro, não, Deus, eu vou te servir, eu vou te adorar, deixa eu só conquistar alguma coisa na minha vida primeiro. Não, Deus, eu preciso só ganhar isso aqui, depois eu volto. Como é que tem sido a sua vida com Deus? Servo bom, com a luz acesa e cingida, ou servo ruim, com a luz apagada e despido? E o terceiro ponto que eu quero falar é um ponto de chamada a atenção. Por quê? Omissão, fala comigo para gravar, omissão também é uma posição. Se você se omitir de alguma coisa, você tomou uma posição, não é verdade? Tomou a posição de se omitir. Se não bastasse os argumentos usados por Jesus, ele expõe a punição para aqueles que não cumpriram o que o Senhor propôs. Então, ai de nós, vai ter castigo isso aí. Portanto, aqueles que conhecem a vontade do Senhor e não fazem, será punido com muitos açoites. Então, você sabe que Deus te pediu e você não faz, você terá muitos açoites. Açoite também é um exagero de expressão. Você será ficar de castigo, vai ficar de castigo. Vai ser disciplinado. E aqueles que não conhecem a vontade do Senhor, mas também não fez nada, também será disciplinado. Tomará poucos açoites, mas tomará. Não é verdade? E por fim, para deixar um pequeno alerta. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele que muito se confia, muito mais lhe pedirão. Maior responsabilidade está para aqueles que têm conservos para cuidar. Amém? O que Deus quis falar nesse versículo 48? Que Ele está te chamando. Quer você queira, quer você não queira, já tem um propósito na sua vida, já te chamou, já tem algo para você. Se você souber e omitir, você será disciplinado. E é ruim ser disciplinado, é melhor estar participando do gozo do Pai, é melhor você estar lá assim, ô Jesus, fica aqui do meu lado da mesa, ô Senhor, vamos adorar junto aqui, vamos cantar um louvorzinho aqui, Deus, vamos cantar um louvor para Deus, Deus. É muito melhor a gente estar lá, do lado do Senhor, participando das bodas, participando do casamento, participando do reino, do que você estar ali. Já pensou, por 1000 anos Jesus vai voltar e vai reinar nessa terra, você vai ser tirado de fora por um simples fato de não estar vigiando, de não estar cumprindo o propósito que Deus te fez, e Deus tem um propósito para cada um. Essa mensagem, antes mesmo de eu falar ela, Deus tem falado com o meu coração grandes coisas, e vem falando, e eu vejo que a gente negligencia por pouquíssimas coisas. A gente negligencia porque, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo hoje cedo. Nós viemos para o relógio de oração, a culpa foi do Diguinho, não foi minha não. Aí eu prometi para o Rodrigo, falei assim, Rodrigo, depois nós vamos tomar um cafezinho, lá na Pan de Minas, um cafezinho gostoso, toda a vida. Aí eu cheguei lá, Deus falou assim, você não ia fazer jejum hoje? Eu falei, você não ia fazer jejum hoje? E eu falei assim, misericórdia, Deus, eu vou fazer o seguinte, hoje não, deixa para me dar o jejum, amanhã eu faço, eu retribuo, eu fico o dia inteiro sem comer. Eu tentei negociar, Deus já tinha me chamado, já tinha me mandado fazer jejum, e chegando aqui ele me constrangeu de uma maneira sem tamanho, para você ver, um simples jejum que eu te pedi para fazer, você não fez, porque não quis deixar, por uma oportunidade de se alimentar ali. Porque se eu já soubesse que eu estava de jejum, eu falei, Diguinho, eu não vou tomar café não, vai embora que eu estou de jejum, não vou tentar não. E para me dar um tapa na cara maior ainda, a Vitória foi lá com a gente e falou assim, não, hoje eu estou de jejum, eu não vou não. Eu falei, fila da mãe. E está vendo o que Deus faz? Tipo assim, são coisas pequenas. Deus te pede o tempo inteiro, faz isso aqui para mim, faz aquilo ali, faz aquilo outro. E você fica negociando, ai não, Deus, é porque eu não comi nada ontem à noite, né? Eu fui dormir ontem cedo, não sei o quê. A Bruna identificou ali, que ela está rindo, até não tem mais jeito. E a gente deixa de fazer a vontade de Deus. Eu estou te falando um pequeno exemplo, para você ver. Era a vontade de Deus que eu fizesse jejum ao invés de eu me alimentar. Por que eu ia fazer o jejum? Para mim estar conectado com o Espírito Santo, mas graças a Deus que Ele é um Deus poderoso, um Deus que perdoa, um Deus que, sabe, eu cheguei aqui, o Espírito Santo me constrangeu, e eu fui lá para cima, e eu fiquei orando, e clamando, e pedindo perdão, e é o mesmo Deus que lá embaixo me pediu, restituiu tudo agora, nessa noite, para a gente poder estar ministrando a você. E se você tem feito isso, se você tem negligenciado, você tem escutado a voz e fala assim, calma aí, Espírito Santo, fica caladinho, calma aí, deixa eu fazer isso aqui primeiro.
Se arrependa hoje. Chame ele, fala assim, eu quero te pedir perdão, eu quero ir adiante, eu quero ser o seu servo bom e fiel, eu quero estar vigilante, amém? E para mim fechar, o vídeo saiu aí, deu certo? Qualquer um que der com esse negócio, dá bom. Qualquer um que der com esse efeito, por favor. Deixa eu ver. Isso foi um exemplo ótimo que o pastor deu na aula, que eu quis reproduzir aqui. Pensa que você, esse bichinho aí, como é que chama? O Bambi. E o lago é o mundo. Quem está no mundo? Olha ali para você ver. Esse grito aí foi efeito sonoro? Sei que é isso. Mas é isso que acontece quando a gente brinca com o mundo. O mundo fica nos seduzindo. Não, bebe um pouquinho dessa aguinha aqui. Olha que aguinha gostosa. Olha que aguinha boa. Você está com sede? Que sol que é esse? Você está morando na África, um calor de 40 graus. Toma dessa aguinha do mundo, toma disso aqui. Na hora que você abaixa para beber, Satanás te pega. Ali o Bambizinho ali estava esperto, que ele acelerou a tempo. Mas é uma ideia para você não negociar as coisas de Deus, para você não negociar com o mundo. Não negocie. Seja seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso, heresia. Tira da sua boca, para de falar, porque Deus tem um propósito na sua vida. E enquanto a gente fica negociando com o mundo, você escapa uma, você escapa duas, você escapa três, mas pode ser uma hora que você caia. E já parou para pensar de onde Deus te tirou? Já parou para pensar quem você era antes de converter? Porque eu penso isso toda vez. Quem eu era antes de eu converter, de onde Deus me tirou? E a gente vai ficar negociando com o mundo? A gente vai deixar de ser servo vigilante? A gente vai ficar brincando mesmo com o diabo? Brincando com as coisas desse mundo? Nós temos que estar aqui para influenciar, não para ser influenciado. Nós temos que estar aqui para poder seguir adiante. Nós temos que estar aqui com o efeito de trazer essas pessoas que estão na lama para Cristo. Amém? Nós temos que orar para esse crocodilo converter e estar aqui, em vez de pegar para dentro, puxar para fora agora, as próximas vezes. E Deus tem um propósito na sua vida. Eu queria chamar o louvor para subir. Nós já estamos terminando. Hoje a palavra foi bem rápida e eficaz. E eu quero pedir você que tire um tempo a sós com Deus agora. As luzes vão continuar apagadas, vai ficar tudo como está, o louvor vai tocar, você pode ficar em pé, você pode ficar deitado, você tem liberdade, você pode ficar sentado, você pode dobrar os seus joelhos, você pode ficar com os olhos abertos, fechados, mas eu quero pedir a você que se direcione agora a Jesus Cristo, incline o teu coração para ouvir o Espírito Santo. Eu quero pedir a você que você se conecte agora, porque Ele está aqui. Se você tem negligenciado o Espírito Santo, tem negligenciado o chamado de Cristo, você volte, você se arrependa. Porque Deus é maravilhoso e Deus tem prazer naqueles que arrependem. Jesus não resiste a um coração quebrantado. Jesus não resiste a um coração que está falando a verdade ali diante dele. E Ele tem prazer na sua vida. Ele quer que você cumpra o propósito para o qual você foi designado. Amém? Então o louvor vai tocar. Feche os seus olhos, comece a orar, chame a presença do Espírito Santo, que você vai receber do Senhor hoje o material que você precisa para exercer a sua função, o material que você precisa para não ficar mais negociando com o mundo. Eu declaro agora cadeias sendo quebradas, eu declaro agora grilhões sendo soltos, muralhas sendo derrubadas. Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Tua presença neste lugar. Pai, eu clamo ao Senhor, oh Pai, eu quero ouvir a Tua voz, oh Pai, eu quero ouvir o Teu Espírito. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser aqueles que quando o Senhor voltar, o Senhor nos achará vigilantes, oh Pai, filhos amados, filhos constantes, oh Pai, filhos que estão sempre adiante, oh Pai, filhos que estão sempre, oh Pai, com cajada, a espada e o escudo na mão, Senhor. Pai, nós queremos ser aquelas pessoas, ó Pai, onde o Senhor derrama o Espírito Santo. Pai, nós queremos ser aquelas pessoas onde o Senhor, ó Pai, nos levar para abençoar, nos levará para tocar nações. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós buscamos a Tua presença. Pai, nós pedimos perdão, Senhor. Nós pedimos perdão, ó Pai, por muitas vezes nós temos parado o Teu propósito. Por muitas vezes nós temos negligenciado o Seu chamado. Pai, por muitas vezes nós temos, oh Pai, às vezes por preguiça, por apatia, por, oh Pai, procrastinação, Pai, por desinteresse, nós temos deixado de fazer a Tua vontade.
Oh, Pai, às vezes o mundo nos chama com os olhos tão bons. Oh, Pai, às vezes é atraente as coisas lá de fora. Pai, nós temos deixado para trás, oh Pai, aquilo que nos traz esperança. Pai, nós temos deixado, Pai, nós queremos pedir perdão, Senhor. Deus, nós queremos estar com o nosso coração ligados ao Seu neste momento, Pai. Pai, nós queremos estar ligados à Tua presença. Senhor, por favor, Deus, nos perdoe. Pai, nos dê novas vestes, oh Pai, nos dê, oh Pai, vestes de santidade, oh Pai. Oh, Espírito Santo, que o Senhor acenda nossas candeias. Ei, Espírito Santo, derrama sobre nossas vidas de uma forma sobrenatural. Oh, Senhor, não nos deixe cair, oh Pai, não nos deixe enganar, Senhor. Oh, Pai, o mundo pode ser bom, mas a Tua presença vale mais que tudo. Oh, Espírito Santo, clame ao Senhor, Ele está nesse lugar, a presença maravilhosa nesse lugar. Clame, Ele está aqui para te ouvir, para te tocar, para te sarar, para te curar. Eu declaro cura sendo soltas. Eu declaro agora cadeias sendo quebradas. Eu declaro agora